Boa noite, a paz do Senhor a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos em mais um Tome Nota. Hoje, lição de número 9 da nossa revista de Salmos desse trimestre, escrito pela nossa autora Camila. E desde já, então, eu quero agradecer você, Camila, pela disponibilidade, por estar aqui, né, por essa lição de grande valia, de grande importância para os nossos tempos. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Rafa. Eu que agradeço o convite e espero que consiga acrescentar aí na lição de vocês, que consiga somar aí. Amém. Tenho certeza que será uma bênção. E para você que ainda não possui a nossa revista, que você possa agora baixá-la, né, gratuitamente. Tem um link aí na descrição abaixo desse vídeo, né? Então assim, não perca tempo, né, que você possa, assim como nós temos sido abençoados através dessas lições, que você, os seus jovens e toda a sua congregação também seja abençoada em nome de Jesus, né? Então, hoje lição de número 9 tem como tema sobre a sombra do Altíssimo, Salmos 91. Confesso, Camila, que esse salmo é um dos salmos, né, que fala muito ao meu coração. Eu fico, assim, muito quebrantada de ver a forma, né, o cuidado de Deus, o livramento e as promessas, né, que são demonstradas nesses versículos desses Salmos 91. E assim, é tão importante a gente ler esse salmo e ter realmente a compreensão, nós vamos perceber que é um salmo de tão grande importância para o nosso cenário, né? É um salmo de tão grande valia para os dias que nós temos vivido e posteriormente até para os dias que nós possamos viver, né? E como você mesmo descreveu ali na introdução, né, dessa lição, você colocou ali que muitas das vezes, quem não conhece esse salmo, né? Quem nunca ouviu esse salmo? E você coloca ali que muitas pessoas têm tido esses salmos como um amuleto, né? Como um escudo protetor. E que muitas das vezes a gente pode até chegar na casa das pessoas, como eu cheguei, com certeza você, né? E muitos que estão nos ouvindo através desse Tome Nota, já viu ali aquelas páginas amareladas, né? Justamente nesse versículo, justamente nesse Salmos 91. Mas ali você descreve muito bem que essa atitude não produz efeito algum, né? E sabemos bem que nós, homens e mulheres, né, que cremos em Deus, que cremos na palavra do Senhor, nós não estamos dispensados de aflições, não estamos, né, livres de dias difíceis, de dificuldades, né, de dores, mas nós temos a promessa, nós temos uma promessa de Deus, que Deus irá cuidar, que Deus irá proteger. Então, sendo assim, Camila, como que nós podemos usufruir dessa promessa? Como que nós precisamos viver, né, para que realmente essa promessa tenha resultado nas nossas vidas? Então, Rafa, quando eu estava escrevendo essa lição, nos dias que eu fiquei escrevendo a lição, veio uma mistura de sentimentos, assim, porque é um salmo tão conhecido, a gente aprende ele que a gente sabe até de cor. Depois do Salmo 23, a gente sabe o 91, é meio que uma receita, mas me veio uma mistura de sentimentos, porque assim, como a gente conhece tanto e a gente já tem aquela impressão do Salmo, e aí eu tinha que estudar sobre aquilo que eu já tinha uma ideia. E foi uma mistura de sentimentos, assim, porque eu não queria fugir, né, para a ideia do que eu tinha, e foi bem interessante. E eu espero que essa lição ela toque vocês alunos, vocês professores, da mesma forma que me tocou, porque apesar de eu conhecer cada versículo ali, eu fui entendendo de uma forma diferente, assim, foi bem interessante. Respondendo a sua pergunta, Rafa, a gente precisa primeiro entender assim, o cenário. Eu ficava me imaginando ali no Salmo 91 num cenário de batalha, porque o Salmo 91 ele nos coloca ali num cenário de batalha espiritual. Não é aquela batalha que a gente veste aquela armadura e vai, que a gente vê nos filmes, que a gente vê na televisão, mas é
uma batalha espiritual que eu tenho certeza que eu já passei, que vocês já passaram, né? Que você, Rafa, já passou. Então, assim, todo mundo já passou. Talvez a batalha espiritual que eu enfrentei não seja a mesma que a Rafa e que vocês enfrentaram. Mas cada um tem a sua batalha espiritual. Todo dia a gente tá aí nessa... A gente luta, né? Contra as forças malignas e essa é a nossa batalha. Então, a gente já entendendo que o nosso cenário aqui, ele é um cenário de batalha espiritual, a gente consegue destacar aqui, até coloquei em destaque aqui, o versículo que eu coloquei lá na lição, que diz assim, em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo aqui, eu coloquei ele bem no início, porque muitas vezes a gente ouve assim, você agora aceitou Jesus e você não vai ter mais problemas, sua vida agora vai ser um mar de rosas, tudo vai funcionar, tudo vai fluir muito bem. E quando a gente passa por isso, quando a gente aceita, quando a gente começa a servir a Deus, a gente vê que não é dessa forma. Então, assim, a própria Bíblia, ela já desmente essas falácias aí de que tudo vai ser um mar de rosa, sua vida está resolvida. Não. A Bíblia diz aqui que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. Então, Deus, ele não nos deixou aqui por um acidente. Nos esqueceu que no mundo, o mundo é ruim e a gente está aqui por acidente. Não. Ele também não deixou a gente aqui como, vou castigar e vou deixar eles ali. Mas o que ele diz lá em João 17, 15? Ele diz assim, Jesus orando a Deus, ele diz assim, peço que não os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Então, o próprio Jesus já mencionou isso, que a gente não ia sair do mundo, mas que Deus ia nos livrar do mal. Então, quando a gente fala em ter essa proteção de Deus, esse livramento, a gente percebe que para usufruir dessa proteção, nós temos, como eu coloquei lá no início da lição, ler os versículos uma vez na vida, ler o Salmo 91 uma vez na vida, não vai fazer com que a gente usufrua dessa proteção. Abrir a Bíblia, como até a Rafa falou aqui mesmo no início, deixar aquela página lá amarelada no Salmo 91, não vai trazer essa proteção para a nossa vida. Acreditar no Salmo, acreditar em Deus somente não vai trazer essa proteção para a nossa vida. Então, nós percebemos que viver conforme o Salmo 91 é o quê? É obedecer os passos que a gente vai ver aqui no decorrer aqui da nossa conversa. E como o versículo 1, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como a gente está falando aqui de um cenário de batalha, então a gente imagina assim, um soldado, quando ele está na batalha, ele precisa de um lugar para ele se esconder. Ele precisa de um refúgio ali para ele se esconder de seus inimigos. E aqui no versículo 1, a gente percebe que esse esconderijo a gente encontra em Deus, no Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. O soldado, ele precisa descansar para ele renovar as energias e voltar para a batalha. Então, nas nossas batalhas espirituais, nós encontramos um esconderijo em Deus e encontramos nele também um descanso. Então, respondendo a sua pergunta, seria isso, Rafa. Bom, Camila, então como nós estamos falando aí desse cenário, né, desse cenário de guerra espiritual, nós temos visto que os dias estão cada vez mais difíceis, né? Os ataques, eles estão cada vez mais intensificados em nossas vidas, né? E o nosso próprio dia, né? O hoje, o agora que nós temos vivido, exemplifica muito bem essa situação, né? De ataques, de aflições, de dores, de dificuldades, né? Não só nossa, mas de ambos os povos. Nós temos visto aí nações sofrendo, né? Igreja perseguida sofrendo, né? Então, e você deixou
deixa bem claro ali nessa lição, na sua descrição, que os ataques do inimigo, ele não tem hora, ele não tem lugar, ele não tem tempo, né? Então, é possível, Camila, diante de tudo isso que nós temos vivido, né? Diante desse cenário espiritual que nós temos de guerra, né? Que nós precisamos estar preparados. É possível termos ainda esperança, né? É possível estarmos cheios de esperança em meio a tanta dificuldade, a tanta dor, a tanto choro? Então, na própria Bíblia a gente encontra um famoso versículo também, lá em João 10:10, que diz assim, o ladrão, na parte A, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então a gente entende aqui que essas batalhas malignas que a gente enfrenta é para acabar com a nossa vida, é para nos destruir, é para nos matar. E a gente pode interpretar também de uma forma figurada, não matar, não tirar a nossa vida, mas às vezes tirar a nossa comunhão com Deus, matar a nossa comunhão com Deus, matar nossa vontade de servir a Deus. Então a gente pode pensar por esse lado. Então, como a gente está falando aí dessa batalha espiritual, é importante a gente lembrar que existem vários tipos de batalhas espirituais. Aquelas batalhas evidentes, que ficam nítidas, que a gente percebe assim, é o inimigo trabalhando. E tem algumas outras batalhas que elas são assim, mais... Eu até coloquei uma palavra, deixa eu lembrar a palavra que eu coloquei na lição, imperceptível. Então, a gente não percebe que é uma batalha espiritual. Aí eu vou citar alguns exemplos aqui, talvez você se identifique isso em algum conhecido, então eu já vou citar. Por exemplo, aquelas brigas, intrigas que acontecem assim no meio da família do nada, alguém fala alguma coisa, o outro não gosta e começa aquela intriga e causa uma divisão na família. Então, a gente percebe, essa batalha ela é perceptível, ela é nítida, que é uma batalha espiritual, é o inimigo agindo ali para causar divisão, para a família romper ali o relacionamento. E um exemplo de uma batalha imperceptível é algum pecado de estimação que a pessoa convive tanto ali, pratica tanto aquele pecado ali que até esquece que é um pecado e não consegue se livrar. Então, a gente tem inúmeras coisas para falar sobre isso, mas um exemplo, uma pessoa mesmo, às vezes, que gosta de falar da vida do outro. Às vezes é tão comum aquilo na vida daquela pessoa que ela já nem percebe que aquilo é um pecado, ela já acha que ela está fazendo um comentário, né? E assim, esse pecado, essa batalha, ela é imperceptível, mas ela é muito difícil de ser enfrentada, justamente por ser imperceptível. Lá no versículo 7, como você me perguntou, Rafa, sobre a esperança, versículo 7, ele diz assim, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, a gente percebe aqui que enquanto a gente está nessa batalha, a gente vai ver outras pessoas sendo atingidas, mas nós não seremos atingidos. E isso nos dá uma esperança, porque a gente percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo com a gente. Claro, que se a gente levar uma vida conforme o Salmo 91, que é o quê? Ter, como a gente falou lá nos primeiros versículos, ter Deus como o nosso esconderijo, como o nosso refúgio, onde a gente vai encontrar descanso, né? Onde, quando ele diz refúgio, a palavra refúgio, ela traz aquela ideia de proteção, né? Então, assim, onde a gente vai encontrar nossa proteção. E até mesmo no versículo 3, o versículo 3 diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí começa a citar outras questões. O laço do passarinheiro mesmo são armadilhas. Tem mais detalhado lá na lição, vocês podem olhar lá, mas são as armadilhas que o inimigo coloca para nos atrair. As armadilhas, elas são atraentes. Nenhuma armadilha, ela não é algo ruim. Ela é atraente. E ela é atraente
Às vezes o que é atraente para mim não é atraente para outra pessoa. Então, é segundo as nossas próprias ambições, as nossas batalhas, nós vamos ali enfrentando as nossas batalhas, o inimigo vai colocando ali as armadilhas segundo as nossas próprias ambições mesmo. Então, voltando aqui para a esperança, Deus, ele nos deixa uma receitinha para lutar. E tá lá em Efésios 6:13, como se não bastasse, né? Deus já coloca aqui que ele é nosso refúgio, nosso esconderijo, nossa proteção, e ele vai citando um monte de coisas, e como se não bastasse tudo isso, ele ainda, lá em Efésios, ele coloca uma receitinha para a gente seguir, que eu acho interessante demais, porque é uma analogia, né? Justamente do que a gente está falando aqui de batalha, e aí a armadura, revestida a armadura, e ele vai citando, eu vou até ler algumas coisas aqui com vocês. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Aí ele começa a citar, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, assim, é uma analogia a se preparar para a batalha, vestir a armadura, mas ele vai citando as coisas espirituais, dando a entender que essa armadura não é para a gente lutar fisicamente, mas espiritualmente mesmo. Então, sim, Deus deixa aqui muitos motivos de esperança para a gente, tanto no Salmo 91, Efésios 6 e outras tantas partes da Bíblia. Acho importante a gente lembrar aquilo que você disse lá no início, né? Não é simplesmente ler o Salmo, né? Ou então saber de cor o Salmo, né? Acho que, conforme você disse aí, a receitinha é vivermos esse Salmo, né? Vivermos em obediência, em fé, né? Em saber que Deus é o refúgio, é a fortaleza, é nele que a nossa esperança se renova dia após dia, né? E isso realmente é maravilhoso, é isso que edifica a nossa fé, né? Então, já que estamos falando de batalha espiritual, nós precisamos, então, de uma ajuda também espiritual, né? Nós sabemos bem que para vencer o inimigo, nós precisamos estar preparados, né? Conforme foi aí já falado pela Camila em Efésios. Então, Camila, o que Deus nos revela frente a isso? Frente a essa batalha, frente a essa preparação, frente a essa ajuda espiritual que nós precisamos para poder combater, vencer o nosso inimigo? Então, Satanás e seus demônios são seres sobrenaturais. Eles não têm carne e osso como a gente tem, então eles são seres sobrenaturais. E nós, como seres humanos que somos, nós ficaríamos em uma desvantagem para lutar de igual para igual ali com Satanás. Deus, além de estar presente com a gente o tempo todo, nos dando proteção, refúgio, esconderijo, descanso, ele ainda vai além. Ele se diz aqui no... Deixa eu coloquei aqui, perdi. No versículo 11, ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então Deus, ele envia seres sobrenaturais também para lutarem com seres sobrenaturais em nosso favor. Os anjos, eles são seres espirituais, seres sobrenaturais, e eles, além de toda a proteção oferecida por Deus, ele ordena, a Bíblia é bem clara, quando ele ordena que os anjos dele venham para nos guardar. E o que esses anjos vão fazer? Eles vão nos vigiar, eles vão nos guardar, eles vão tomar conta de nós, vamos dizer assim. E aqui a Bíblia diz, em todos os teus caminhos, não é em algum determinado momento, alguma hora do dia, só quando você estiver passando por momentos ruins, só quando você clamar, em todos os teus caminhos. Então, assim, Deus, ele pensou em tudo, né? Ele é bem detalhista, Deus é bem detalhista. Então, ele pensou em tudo e ele também nos enviou uma ajuda espiritual.
Amém. É o que você disse, nosso Deus é Deus de detalhes, né? E Deus, por nos conhecer, Ele sabia tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Não só nos dias difíceis, mas em todo o tempo, realmente. Nós precisamos da proteção, né? Precisamos estar ali sendo vigiados, porque se é uma guerra espiritual, em todo o tempo ela está acontecendo, né? Mesmo que a gente às vezes não perceba, como você mesmo disse em relação ao pecado, né? Pode ser imperceptível, mas nós sabemos, nós cremos que existe e nós precisamos sim estar preparados, blindados, né? Conforme as armaduras que o Senhor nos dá, nos propõe e tendo a certeza de que o Senhor tem ordenado anjos para nos proteger, né? Para nos guardar diante de todas as situações que nós temos passado. E Camila, você escreveu um tópico em que você fala que Deus é a nossa proteção, né? E que para mim, lendo todo o Salmo 91, eu percebo que é a resposta do que nós precisamos entender, né? Nesses dias difíceis. Então, comenta um pouco para nós sobre essa conexão de amor descrita no versículo 14. O versículo 14, ele faz como se fosse uma divisão ali, né? Tá citando ali como que Deus vai nos proteger, do que e tudo, e vem o versículo 14 e ele diz assim, porque na Bíblia está assim, porque a mim se apegou com amor. Em outras versões pode estar assim, porque ele me ama. Na versão da revista está porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Então, assim, os outros versículos, os 13 versículos, vêm citando situações, vêm citando livramentos que Deus vai nos oferecer, que Ele vai nos proporcionar. E aí vem o versículo 14, e porque nós amamos a Deus, ou seja, tudo isso que veio antes é uma demonstração de amor. Se a gente cumprir tudo isso que veio antes, nós vamos estar demonstrando que nós obedecemos a Deus, e obedecendo, nós vamos estar demonstrando que amamos a Deus. Então, assim, porque nós obedecemos a Deus, porque nós o amamos, então Ele nos resgata. Aí ele vem com um monte de promessa depois, que daí vai para o versículo 15 e o 16, que eu acho bem interessante citar também, que ele diz assim, que ele vai nos resgatar, que ele vai nos proteger, e quando clamarmos, ele vai nos responder. Olha que coisa maravilhosa. Quando clamarmos, Deus vai nos responder. Que na adversidade, ele vai estar com a gente. Que ele vai nos livrar, nos cobrir com honra, que ele vai nos dar vida longa e a salvação, que é o nosso objetivo, né? Então, assim, são 8 coisas que Deus promessas que Deus faz depois de que ele fala, porque nós o amamos. Então, assim, esse versículo, ele quebra tudo que veio antes e depois, e ele realmente mexe, porque ele é muito poderoso. Então, ele diz assim, se nós vivermos o Salmo 91, nós vamos demonstrar a Deus que nós o amamos, e ele vai cumprir as promessas que ele fez nesse Salmo pra gente. E o que o ser humano deseja? O ser humano deseja hoje em dia? Proteção. Quem não quer ter certeza de que Deus está ali do seu lado na batalha, que Deus está lutando com você, que Ele está enviando os anjos dele para te guardar, para quando você, por acaso, vir pisar alguma coisa, eles vão te carregar nos braços. Então, assim, é bem poderoso esses versículos. Então, já que nós estamos falando de promessas, né, para a gente já ir caminhando para o final, infelizmente, quais são as promessas que esse Salmos 91 nos deixa e ele nos garante? Então, em primeiro lugar, a gente começa lá no primeiro versículo, que ele nos promete um lugar seguro. Então, no meio da nossa batalha espiritual, Deus, ele promete ser o nosso lugar seguro. Ele promete ser o nosso abrigo para a gente descansar quando a gente estiver cansado, precisando recuperar nossas forças para lutar, porque tem algumas batalhas que a gente enfrenta e às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, que acabou ali, que a gente não tem mais forças, que a gente não entende porque está passando aquilo. Então, assim, tem muitas batalhas pesadas que cada um de nós enfrentamos. E são batalhas diferentes, como eu falei, não necessariamente as mesmas batalhas. Às vezes o que é pesado para um não é pesado para o outro, e assim por diante. Então, Deus
promete estar ali nesses momentos. Ele promete lutar com a gente na batalha. Ele promete enviar anjos para lutar de maneira sobrenatural com os seres, os nossos inimigos sobrenaturais. Ele promete nos livrar das armadilhas de Satanás, porque Satanás vai tentar nos atrair, vai tentar mesmo nos levar para o lado que ele quer, mas Deus vai nos livrar das armadilhas. Deus, ele promete também que não seremos atingidos. Às vezes vamos ver pessoas ali sendo atingidas do nosso lado, alguém aqui perto cai sendo atingido. Isso a gente está falando assim, de maneira figurada, né? Mas em alguma batalha, mas nós não seremos atingidos porque nós o obedecemos, porque nós estamos vivendo o Salmo 91, porque nós estamos confiando nele. Então, são inúmeras promessas. E no final, como eu citei na pergunta anterior, ele promete salvação. Ele promete muitos anos de vida, né? Quem não quer viver bem, bons anos, né? Com saúde, viver bem, todo mundo quer. Então, assim, são inúmeras promessas que ele nos deixa aqui nesse salmo. Esse Salmo 91 é um salmo muito rico, né? Então, além das promessas, né, da salvação, o Senhor, ele realmente nos direciona, né? Nos mostra como nós precisamos andar, como nós precisamos entender, né? Tudo aquilo que nós precisamos passar. Então, Camila, para a gente finalizar, diante de tudo aquilo que foi falado aqui, né, sobre esses salmos extraordinários, qual que é a mensagem que você deixa para os nossos professores, para os nossos alunos, né, para os professores que irão lecionar, os alunos que irão participar dessa lição que tem grande valia para os nossos dias? Então, pessoal, eu quero citar aqui um autor, que é o autor do livro Vivendo os Salmos. Ele pega todos os 150 salmos ali, ele fala sobre cada um deles, e eu achei bem interessante, inclusive ele fala do Salmo 91, para quem quiser ler, o nome do livro é Vivendo os Salmos, e o autor ele se chama Charles Swindoll. Escreve Swindoll, não sei se pronuncia assim, mas ele diz assim que a gente pode interpretar, quando a gente falou lá sobre porque nós o amamos, e aí ele promete todas aquelas coisas. Então ele diz assim que esse amor que está ali nesse versículo, ele se refere a uma grande conexão, uma conexão profunda afetiva. Então, se a gente tiver ligado a Deus com uma conexão afetiva profunda, ele vai cumprir essas promessas que ele fez nesse salmo e tantas outras, mas como a gente está falando desse salmo, ele vai cumprir na nossa vida. Então, assim, que a gente entenda que abrir esse versículo, ler ele, uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez no dia, não vai mudar as nossas vidas. O que vai mudar a nossa vida é a gente colocar em prática o que ele disse. Até no final da lição eu coloquei uma frase que eu acho bem interessante, que a gente não deve confiar no Salmo 91. Não é o Salmo 91 que vai nos proteger, não é o Salmo 91 que vai nos livrar, mas nós devemos confiar no Deus do Salmo 91. É o Deus que está com a gente em todas as nossas batalhas, que é o Deus que, além de estar presente com a gente, ele envia seus anjos para guerrear por nós. Então, assim, que a gente confie em Deus. O Salmo, ele é uma bênção para a gente ler, aprender e praticar. E eu até quero fazer aqui também uma analogia que eu coloquei lá no fim da revista. Uma vez no campo de batalha, não tem como a gente fugir, não tem como voltar atrás. Um soldado, ele tá ali no campo de batalha, ele não volta atrás. Ele tá ali para lutar. E quando a gente se depara com as batalhas espirituais que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente não consegue fugir dessas batalhas, a gente não consegue voltar atrás, a gente tem que lutar, a gente tem que passar por aquilo, independente da situação que seja, e a gente tem... E só existe duas opções, né, Camila? Quando a gente está numa guerra, ou é enfrentar, ir adiante, ou morrer, né? É verdade.
voltando para trás, desistindo, né? É verdade. E nós aqui, nós temos o general lutando com a gente. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que seguir firme. Quando a gente se deparar com alguma batalha na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, a gente deve orar a Deus, a gente deve se lembrar do Salmo 91, se lembrar de tudo que Deus deixou aqui pra gente, orar a Deus, apresentar para Ele, pedir que não que Ele elimine aquela batalha da nossa vida, mas que Ele nos ajude a vencer, que Ele traga pra gente assim, o que Ele que a gente não sabe, as coisas que Ele sabe, que Ele traga à nossa mente para que a gente consiga vencer, passar por aquela situação, consiga ajudar alguém a passar por uma batalha. Então, assim, apresentar a Deus e clamando por proteção e força, suportar e vencer os conflitos. Lá tem um versículo que eu coloquei, que é muito conhecido, vou citar ele aqui de novo, lá em Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse versículo, ele é muito conhecido, mas ele se refere à vasta lista de promessas que Deus nos fez, não só no Salmo 91, como em tantos outros, mas o que ele quer nos dizer? Que assim como um prédio, para ele ficar em pé ali, a gente vê aquela estrutura ali para fora ali da terra ali, a gente vê aquela estrutura enorme, mas ali por baixo da terra tem uma fundação enorme que está sustentando aquele prédio. E a fé, a nossa fé é essa fundação que vai sustentar a nossa vida quando vierem esses conflitos, as guerras, as batalhas na nossa vida. Então, tenhamos fé, que nós vivamos em fé, que nós creiamos, né, nesse versículo, nas coisas que Deus pode fazer, no que Ele nos prometeu, que a gente confie nele, porque Ele vai nos livrar de tudo o que Ele citou aqui, da peste, Ele vai nos cobrir, Ele vai ser o nosso escudo. Ter Deus como escudo, do que mais a gente precisa, né? A gente não precisa de mais nada se a gente tiver Deus como escudo. Então é isso que eu quero deixar para você, que é aluno, que é professor, que a gente foque nessa questão da fé, de cumprir o Salmo 91, de colocar em prática, né? De não só ler e acreditar que se a Bíblia estiver aberta ali vai acontecer alguma coisa. Não, mas que a gente colocando em prática, sim, aí acontece. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que, assim como a minha vida, né, todos que tiverem a oportunidade, né, de lerem, de ouvirem essa lição, também serão muito abençoados. Então, Camila, eu quero te agradecer, né, e também te parabenizar pela escrita dessa lição, pelo cuidado que você teve, né, em descrever cada versículo ali, demonstrando o cuidado, o zelo, né, demonstrando as promessas do Senhor para com a vida de cada um, daquele que crê, que obedece, que confia, que tem um Deus, né, como refúgio, como esconderijo, né, como seu Senhor, né? Então, assim, parabéns, que Deus continue te abençoando grandemente, viu? Amém, obrigada, Rafa. Eu espero que vocês que estejam assistindo também tenham esclarecido alguma coisa, tenham somado em alguma coisa. Realmente foram muitos dias ali para escrever a lição e eu espero que alguém aprenda. Né? Se alguém aprendeu, eu já estou muito feliz porque eu aprendi muito com essa lição. Amém. Tenho certeza, Camila, que muitos vão aprender, viu? E para você, fique ligadinho em todas as nossas programações, né? Fique ligado lá no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais. Lembrando que dia 9 a 12 de outubro nós temos um encontro marcado com MEP 2021, né? Para você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Lembrando que são inscrições limitadas, né? E semana que vem nós temos mais um Tome Nota. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até a semana que vem. Grande abraço. Tchau.